Sou Diego, historiador de futebol, estou aqui com o Carpegiani, técnico do Clube Atlético Paranaense. Carpegiani, obrigado por conceder a entrevista. Eu sou historiador de futebol, agora eu quero fazer sua ficha lá, tanto como jogador como técnico. Fala-se um pouco da sua história aí, bem sem pista de futebol, como jogador e como técnico. Bom, eu comecei em 69 no tipo juvenil do Internacional, 70 a subir, e a partir daí nós tenho todos os títulos possíveis na carreira de títulos estaduais, né, no Flamengo e no Internacional, eu nunca perdi, e fui bicampeão brasileiro com o Internacional, campeão brasileiro com o Flamengo. E aí passei, na minha carreira de jogador, com 31 anos, passei a treinador do próprio Flamengo. Tive a felicidade de assumir em maio, início de junho, mais ou menos, final de maio. E tive o privilégio, a condição, juntamente com meus jogadores, de formar aquela bela equipe que marcou história dentro do Flamengo, o maior time do Flamengo, com aqueles títulos inéditos, campeão brasileiro, campeão Libertadores, campeão mundial, alguns torneios de futebol no exterior, os torneios de verão, na Espanha. Então nós tivemos esse privilégio. E tive um início de carreira facilitado, talvez em função de já ter o conhecimento do meu grupo. E a partir daí as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis. Eu tive um segmento das minhas carreiras, com vários clubes no exterior, etc. E a experiência de dirigir o Paraguai na Copa do Mundo também foi uma experiência boa também, né? Esse é um dos títulos que eu não consegui, mas foi o mais importante da minha carreira. Eu não trocaria naquele momento seleto que é a Copa do Mundo, de treinadores, de seleções, por qualquer título que eu tenho. Os mais expressivos, seja campeão mundial, etc. Campeão brasileiro, e eu não trocaria, porque aquele era um momento importantíssimo, que levei uma seleção no Mundial, toda uma eliminatória, que foi em 98, e tive aquele momento que para mim é o mais importante da minha carreira como treinador, talvez até na minha vida profissional, que eu também disputei um Mundial em 74, né, como jogador, seleção brasileira na Alemanha, mas esse talvez seja o momento mais importante, porque como treinador você é o único, você é o responsável por toda uma equipe. E como jogador você divide a responsabilidade com outros 18, 19 jogadores. Sim. Voltando no Flamengo, foi o primeiro trabalho seu como treinador e você teve o privilégio, a sorte de pegar aquele grupo bom e ganhar a Libertadores e Mundial. Lembra só algum momento que você queira lembrar daqueles momentos especiais? Sim, me lembro. O primeiro jogo foi contra o Olímpia no Maracanã, empatamos 1-1, estavam ganhando 1-0. Uma bola lá do meio, Cantarelli foi pegada, cobriu 1-1. Os primeiros 4 jogos eu empatei meus 4 jogos. Eu assumi depois do Dino Sani, com o Cláudio Coutinho, formado aquele time, nós como jogadores. Ele tinha ido para os Estados Unidos, assumiu o Dino Sani e logo depois eu assumi. O Dino saiu e eu assumi. Meus primeiros 4 jogos eu empatei, assim, eu não dou para essa coisa. Mas daquele time que eu assumi, era o Toninho, não era o Leandro. Era o Cantarelli, não era o Raul, são 2. Zagueiro não era o Marinho, 3. Lateral era o Júnior, 3. O meio campo era eu, não era o Andrade. Andrade era reserva, foi o Andrade. O Adílio estava treinando separado. Isso aí eu tenho 5 substituições. O Tita não era titular. O Lico também não. Então eu tenho 7, 8 substituições, que aos poucos, ao longo daqueles 5, 6 meses até o final do ano, nós tivemos capacidade e condições de ir arrumando a equipe. E todo mundo acha que eu peguei uma equipe formada. Não. Aquele time da minha estreia até o título que marcou a época, marcou a história, foram 6 ou 7 modificações que nós fizemos ao longo desse período. E desse time dos 11 titulares, eu tive o privilégio de conhecer 8 deles. Faltam o Zico, o Leandro e o Moza. E agora conheci o técnico, prazer mesmo, viu? Lembra algum gol que você fez como jogador? Você deve ter feito gol bonito aí, até pelo Flamengo. Não foi no Maracanã, Eu fiz gol no Maracanã, mas o gol mais bonito foi na Ilha. Uma bola que me meteram no meio campo, para mim, e eu dominei dei o chapéu no cara e botei lá no ângulo. Segundo gol, eu fiz um gol em Bento Gonçalves, a mesma condição, um campo lameado, com chuva, a mesma condição. Só que esse eu dei o chapéu no jogador, coloquei no chão e na Ilha, acho que foi contra a Portuguesa.
Portuguesa foi do campeonato, dei o chapéu, fiz um gol maravilhoso, só que não foi no Maracanã, então não teve muito conhecimento. Carpegiani, brigadão aí por você de entrevista. Eu criei uma frase no final da minha entrevista, vou dizer para você. Carpegiani, você faz parte da história do futebol, principalmente nos clubes que você dirigiu, agora no Atlético novamente, está fazendo história aí. E eu, seu amigo agora, Marcelo Diego, historiador, não vou deixar sua história ser esquecida. Você, sua ficha, vamos ter esse arquivo agora de vídeo. Então, que você deixar sua mensagem para quem te conhece, os torcedores e agora do Atlético aí. O que eu poderia te dizer que eu particularmente sou uma pessoa simples, de ideias mais simples ainda, e adoro fazer parte do futebol, quero ser sempre lembrado, mas com muita humildade. Valeu. Obrigado, um abraço.